Hoje vamos falar um pouquinho sobre quem é o diabo. Hoje é a nossa segunda aula, é o nosso segundo assunto. Nós precisamos entender quem é o diabo. Eu sei que tem muitas pessoas que elas dizem assim: não, nós não temos que aprender sobre o diabo, nós temos que aprender sobre Deus, é o mais importante. Eu concordo, porém, entenda o seguinte: se nós encontramos tantas informações na palavra de Deus sobre o diabo, é porque Deus quer que a gente entenda assim. E nós precisamos também compreender que quanto mais nós soubermos do nosso inimigo, mais a gente vai saber agir contra ele, mais a gente vai aprender como nós vamos fechar as portas, fechar as brechas e impedir que o diabo haja contra as nossas vidas. Então, é nesse intuito que eu estou passando esse material. Não é para que você seja um especialista em demonologia, um especialista com relação ao diabo, aos demônios. Não, é para que você fique atento, para que você saiba como o diabo vai procurar agir contra a sua vida. Então, é nesse prisma que eu quero que você entenda, que eu quero que você conheça, você estude um pouco, que você entenda o que a palavra de Deus diz sobre o diabo. Bem, eu quero começar lendo um texto que está em Ezequiel no capítulo 28, a partir do versículo 12 até o 19. Por quê? É um texto onde conta-se a história do rei de Tiro. Porém, quando a gente lê essa história, nós vamos entender que ali está tipificando a pessoa do diabo, que ali na verdade está falando sobre a pessoa do diabo. É como nós lemos alguns textos de Daniel e você vai ver que apesar de Daniel estar falando algo referente ali àquele momento, está também falando sobre o anticristo. Então é a mesma coisa esse texto aqui de Ezequiel, tá bom? Então Ezequiel, no versículo 12, a partir da parte B, diz assim: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Versículo 14 diz assim: você foi ungido como querubim, guardião, pois para isto eu te designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras de fogo. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Versículo 16: por meio do seu grande comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso, o lancei humilhado longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa da sua majestade. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários.
Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você em cinza no chão, à vista de todos os que estavam observando. Versículo 19. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Então nós vemos aqui que quem era o diabo? O versículo 14 e o 16 diz aqui que o diabo ele era um querubim guardião. O querubim ele era um anjo superior aos outros. Ele era um anjo que ele tinha mais autoridade. E ele cuidava ali, ele ficava bem próximo do trono de Deus, ele cuidava daquela parte ali de Deus. Diz aqui que ele caminhava entre as pedras de fogo, pedras brilhantes. Essas pedras, o que nós entendemos aqui é que em volta do trono de Deus haviam então essas pedras de fogo, essas pedras brilhantes. E diz aqui que ele guardava ali o trono de Deus, ele ficava ali no meio daquelas pedras. Um outro texto que eu quero ler está lá no profeta Isaías. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizias em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no monte mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Que fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Esse texto está lá em Isaías, no capítulo 14, versículos de 12 a 17. Então, quando nós lemos esses dois textos e nós ajuntamos esses textos, nós vamos ver quem era o diabo, qual era a condição do diabo ali antes da rebelião, antes dele se levantar contra Deus. Diz que ele era o modelo da perfeição, que ele era cheio de sabedoria, que ele tinha uma perfeita beleza, que ele estava no jardim do Éden, que ele estava próximo ali do trono de Deus, que ele era perfeito em sua conduta. Mas o que aconteceu com ele? A palavra aqui que nós acabamos de ler em Isaías diz que ele ficou orgulhoso, ele ficou soberbo, que ele achou que ele era tão bom, que ele era tão especial, que ele era tão bonito, que ele estava acima ali dos outros anjos, que ele pensou, ele falou assim, olha, eu é que tenho que sentar no trono, eu é que tenho que estar no lugar de Deus. Quando ele fala aqui que ele vai estabelecer o trono dele acima das estrelas de Deus, que ele vai se assentar no monte da Assembleia, é uma referência aos anjos. O diabo ele queria o quê? Olha, eu vou me assentar acima, eu vou estar acima de Deus, eu vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus, porque ele se achava tão poderoso, ele se achava tão forte. E o mais incrível disso tudo é que muitos anjos acompanhavam o diabo, muitos anjos aprovavam, muitos anjos achavam que realmente ele era poderoso, que a majestade dele era superior.
Porque a palavra de Deus nos diz que quando o diabo caiu, ele não caiu sozinho, porque ele tinha milhares de anjos que o apoiavam. Apocalipse, no capítulo 12, 4, diz assim: e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançaram por terra. Então, quando o diabo ele se levantou contra Deus, quando o diabo ele tentou tomar posse do trono de Deus, quando ele tentou estabelecer o trono dele, Deus o expulsou dali. Só que ele não foi expulso sozinho. 1/3 de toda a criação dos anjos apoiou o diabo, e por isso eles foram expulsos também de lá. Os demônios são anjos caídos, são anjos que se rebelaram também contra Deus, são anjos que apoiaram o diabo, e por isso eles também foram expulsos. Para cada um demônio existem 2 anjos, tá bom? Então, ainda os anjos de Deus são a maioria, tá? E não só na quantidade, mas também no poder, na autoridade, tá bom? Então, não se preocupe com este número. Aqui em Isaías, quando diz que olha, você, ó estrela da manhã, filho da alvorada, para muitos estudiosos, o original significa a palavra Lúcifer. Então, filho da alvorada seria a palavra Lúcifer. Nós não vamos encontrar nas escrituras a palavra Lúcifer, tá? Mas seria isso daqui. Filho da alvorada, no original, no hebraico, significa Lúcifer. Então, vamos ver alguns nomes e alguns títulos nas escrituras. Então nós temos aqui o Lúcifer, que é o filho da alva ou da alvorada. Satanás, que significa o quê? Adversário. Diabo significa difamador. Beuzebu significa príncipe das moscas. Belial, agente de Satanás ou uma pessoa iníqua. Iníqua seria uma pessoa do pecado, da maldade, tá? Demônio significa gênio do mal. Abaddon, destruição. Apolion, destruidor. E leão que ruge, um adversário. Vamos ver alguns títulos também referentes ao diabo. Maligno significa o quê? Mal por natureza. Príncipe deste mundo, autoridade que não é dele, mas sim foi usurpada. Ele também é o Deus deste século, está por detrás de todo o mal deste mundo. Ele é conhecido também como tentador, porque ele instiga, ele leva as pessoas a pecar, ele leva as pessoas para o mal. Ele é o príncipe da potestade do ar. Isso quer dizer que ele controla a vida daquelas pessoas que não servem a Deus, que não querem saber de Deus. Ele também é o homicida. Por quê? Ele conduz as pessoas para a morte eterna. A palavra também diz que ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, porque ele deturpa a verdade. No diabo não há verdade, há mentiras. E ele também é representado como o grande dragão ou a velha serpente lá no livro de Apocalipse. Em nossa cultura, o diabo também e os demônios, eles são conhecidos como Senhor das Trevas, que quer dizer, impureza, sujeira, cão, desprezo, aquilo que é vil, tinhoso, que significa nojento, repugnante, capeta, que significa travesso, traquina, capiroto, que é demônio,
bichão que homem forte, valentão, encosto, cabrunco. Com certeza existem outros nomes. Eu quero te dizer algo para terminar aqui. O mundo espiritual, ele é um mundo que, por mais que você estude, por mais que você conheça, ele sempre vai te surpreender. Tanto o lado bom como o lado ruim. Por quê? No mundo natural, nós ainda temos controle de algumas coisas. Mas no mundo espiritual, nós não temos controle, nós não sabemos. É um mundo totalmente novo. Nós poderíamos dizer que é um mundo paralelo. E esse mundo sobrenatural, ele é um mundo que ele está aqui, ele está à minha volta, ele está à sua volta. Não pense que o mundo espiritual está longe, não, é aqui. Então, o mundo natural, ele não consegue entrar no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Mas o mundo sobrenatural, ele pode agir a qualquer momento no mundo natural. Ele pode se manifestar a qualquer momento. Por quê? O mundo sobrenatural, ele é superior ao mundo natural. E quando eu falo de mundo sobrenatural, eu estou dizendo mundo onde está Deus, né? Onde está Jesus, onde está o Espírito Santo, onde estão os anjos de Deus e onde está também Satanás e os demônios. Então, é esse mundo sobrenatural que o mundo natural, a qualquer momento, ele pode ser envolvido pelo mundo sobrenatural. Entenda, mais uma vez, o mundo sobrenatural é superior ao mundo natural. O mundo natural, a gente acessa pelos nossos sentidos, né? É aquilo que você vê, é aquilo que você cheira, é aquilo que você tem gosto, é aquilo que você ouve, é aquilo que você tem tato, pega. Mas o mundo espiritual, sobrenatural, não precisa nada disso. Tá bom? Eu espero que esse estudo você tenha aprendido um pouco mais. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like. E eu peço, você está gostando desse assunto? Então, passe para outras pessoas. Um grande abraço e fique com Deus.